Bom, olá a todos, eu sou o Vitório, o Paulo e o Henrique eles são meus colegas do projeto, nosso orientador é o professor Ronaldo e nosso co-orientador é o professor Jorge. Bom, o nosso projeto ele é a comparação do gerador prefeito Venturi com os geradores eólicos comuns, sendo esse gerador prefeito Venturi uma TEC, turbina eólica canalizada, e o gerador eólico comum, uma turbina eólica de eixo horizontal, ou conhecido como catavento. Bom, a pergunta norteadora nós a formulamos da seguinte maneira: os geradores eólicos que utilizam o efeito Venturi têm uma melhor eficiência em relação aos geradores convencionais? Então, seguindo essa pergunta norteadora, nós separamos os objetivos específicos e o geral. O objetivo geral ele seria fazer uma análise comparativa desses dois tipos de geradores. E os objetivos específicos seriam verificar as vantagens e desvantagens da utilização do efeito Venturi, simular a produtividade de energia através de cálculos e comparar esses dois geradores, esse é o nosso protótipo e um gerador de eixo horizontal. Metodologia. Bom, a lei de Betz. Albert Betz ele foi um físico alemão e, através de seus estudos, ele concluiu que um gerador eólico, seja ele uma teca, uma turbina eólica de eixo horizontal, catavento, né, ele vai ter um aproveitamento máximo de 59,3%. Boa tarde, eu sou o Henrique e para entender melhor o funcionamento do gerador que utiliza o efeito Venturi, eu vou explicar alguns conceitos básicos da hidrodinâmica, começando pela vazão, que é a quantidade volumétrica de algum fluido que escoa em uma secção em um determinado período de tempo. E um princípio da hidrodinâmica diz que em um tubo que escoa algum fluido, a vazão sempre permanecerá constante, independente da área aumentar ou diminuir. Tendo isso em mente, o efeito Venturi é basicamente o que acontece em um tubo que escoa algum fluido e o diâmetro do tubo é reduzido. E nessa área menor, a velocidade do fluido tende a aumentar sempre para manter a vazão constante. Então é basicamente isso que acontece no gerador, que utiliza o efeito Venturi, e na região de menor área é colocada uma turbina que vai gerar uma certa quantidade de energia. E para calcular essa energia é utilizada a equação da potência máxima, que é 0,59, que é a constante de Betz, vezes 1/8, que vem da multiplicação de 1/2, que vem da fórmula da energia cinética, e 1/4, que vem da fórmula da área, vezes a massa específica, vezes π vezes diâmetro ao quadrado, vezes a velocidade do vento ao cubo. Com essa fórmula é possível calcular a potência máxima desse gerador. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os experimentos que o nosso grupo realizou. A gente realizou basicamente 2 experimentos com objetivos de verificar parâmetros que influenciassem na eficiência de um gerador eólico. Então, a gente começou medindo a velocidade de um vento com um anemômetro digital em distâncias diferentes, com um gerador de vento ligado. E a gente verificou que quanto mais perto, maior era a velocidade do vento. E a gente repetiu basicamente o mesmo processo com um cooler, medindo a corrente elétrica com um voltímetro em distâncias diferentes, com um gerador de vento ligado. E a gente verificou que quanto mais perto do gerador de vento, menor era a corrente elétrica. A gente conversou com o nosso orientador sobre esses resultados e ele nos disse que isso poderia estar acontecendo por uma possível turbulência. Então a gente criou o que a gente chamou de colmeia, que é um conjunto de canudos que a gente prendeu numa chapa e colocou na saída do gerador de vento para verificar se isso iria reduzir a turbulência. Mas a gente viu que a colmeia só gerava resistência para o vento, diminuindo a sua velocidade, o que inviabilizou o seu uso. Bom, a explicação do protótipo, ela basicamente inicia na parte de cima, onde a gente vai possuir a parte do joelho, que seria um joelho de PVC, que foi pensado inicialmente, embaixo seria um rolamento, e atrás do joelho seria uma pá que iria dimensionar o posicionamento do joelho em si. A próxima parte do nosso protótipo, a gente possui a parte dos canos, junto com o Venturi, onde o ar vai passar e vai aumentar de velocidade. Após isso, a gente tem as vistas de um jeito que ficaria mais fácil para a pessoa conseguir ver exatamente a parte do Venturi que está atribuído dentro do protótipo. Após isso, a gente tem as comparações, e nessas comparações a gente consegue atribuir os valores que a gente utilizou do diâmetro tanto do protótipo quanto do diâmetro do eixo horizontal, juntar esses dois e conseguir assim achar qual que é a potência atribuída de cada um. A gente usou 5 metros por segundo como velocidade inicial, tanto para o gerador horizontal quanto para o Envelox. Após isso, a gente tem os resultados obtidos junto com a conclusão, onde a gente responde todos os objetivos específicos e o objetivo geral, dizendo que sim, o gerador Envelox com o efeito Venturi é mais efetivo que um gerador de eixo horizontal. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte: os geradores de eixo horizontal eles podem atribuir até 200 metros de diâmetro, o que iria potencializar a sua geração de energia. E também temos que considerar as perdas que vão ser atribuídas para os geradores Envelox que foram desconsideradas nesse protótipo, nesse projeto.